Qual que deve terminar por último aqui? O 1 não, assim, é o 3. Vamos dar uma olhada nisso, eu posso até executá-los aqui para vocês verem. Mas é gritante a diferença. Então, o kernel número 1, em ordem decrescente, termina assim, bastante rapidamente, não é? O kernel número 2, com a constante, é só um pouquinho mais rápido. Notem que as divergências não têm um impacto muito grande nesse caso, não, porque a diferença de um elemento para o próximo é muito pequena. Assim, a gente está imaginando que size é um número muito grande. E a diferença do maior size para o menor size do mesmo bloco é no máximo 30, 31. Então, assim, eu tenho pouca divergência acontecendo, certo? As threads têm pouco trabalho útil deixando de ser feito. O kernel número 3, ele é exatamente 2 vezes mais lento do que o kernel número 1. Por quê? Ele é exatamente 2 vezes mais lento do que o kernel número 2. Ele é exatamente 2 vezes mais lento do que o kernel número 2. Por quê? Cada bloquinho de threads no kernel número 2 é decrementado size sobre 2 vezes. E no kernel número 3 ele é decrementado size vezes. O kernel número 2 executa size operações de decremento. O kernel número 2, size sobre 2. Okay? O kernel com números aleatórios ele é um pouquinho melhor do que o kernel número 3. Certo? Assim, a diferença entre um elemento e o próximo não é tão grande assim, não é? Então ele é um pouquinho melhor. E o kernel número 5, ele é exatamente o kernel número 2. Um pouquinho de nada mais lento se houver um desalinhamento entre... se um warp coincidir de cair numa parte que tem zeros e uma parte que tem size elementos. Okay? Um pouquinho mais lento só. Está aqui a diferença. Todo mundo vê qual que é o impacto de divergências nesse programa aqui? Eu tenho um loop aqui. Esse loop vai executar exatamente o mesmo número de vezes para todas as threads em um bloco. Só que algumas threads vão fazer trabalho útil, elas vão entrar nesse if aqui, outras não. Okay? Algumas threads vão fazer trabalho útil, outras não. Elas vão, entrar nesse condicional aqui, outras não, dentro do while. Vamos tentar dar uma olhada nisso. Eu tenho um profiler desse programa aqui, Open, ele chama deckpar. Deixa eu ver aqui, não dá para saber qual kernel que é qual, né? Mas deixa eu ver, ocupância, esse aqui é 1, não tem divergências. Deixa eu ver esse aqui, ops. Esse aqui teve divergências, deixa eu ver. Esse aqui não teve nenhuma divergência. Tá. Então, esse aqui eu acho que é o kernel em ordem decrescente, certo? É o que tem mais divergências. Então, eu tenho 1 milhão de branches foram visitados, não é? E aconteceram 6.200 divergências. Assim, o vetor tem 6.200, o tamanho dele são 6.200. Okay? Aconteceram essa quantidade de divergências. O kernel que vai ter menos divergências, mas vai ter divergências, é o kernel alternado. Eu acho que ele tem 200 divergências. Não, esse aqui é o kernel aleatório. O kernel alternado, ele tem 200 divergências só. Assim, size 0. Por outro lado, as divergências custam muito. Assim, uma vez que aconteceu uma divergência, uma thread vai executar muito tempo, as outras threads não vão fazer nada. Certo? Enfim, com o profiling da NVIDIA eu consigo verificar quantas divergências aconteceram. Não dá para saber onde que elas aconteceram, mas dá para saber quantas aconteceram. A gente pode usar um profiler mais elaborado, né, que fala onde que as divergências estão acontecendo. Alguém já usou algum profiler? Tem profilers de vários tipos.
Alguém já usou algum? gprof é o mais famoso. Alguém já usou o gprof? Ele fala quantas vezes o bloco básico foi visitado e qual que é o tempo, mais ou menos, que se gastou naquele pedaço do programa. A Apple tem um profiler chamado Shark, que é muito bacana também. Ele consegue mostrar graficamente, né, quais partes do programa foram mais executadas ou menos executadas. Tem um profiler chamado Valgrind. Alguém já usou? Ele, na verdade, é mais do que um profiler, mas é um profiler também. Ele instrumenta o programa, não é? Então, ele insere instruções no programa para verificar qual que é o padrão de acesso à memória, não é? Só que a gente vai fazer um profiler para divergências. Deixa eu mostrar como que funciona um profiler para divergências. O profiler vai falar quantas vezes cada branch foi visitado por um warp e quantas dessas visitas resultaram em divergências. Okay? Quantas dessas visitas resultaram em divergências por branch. Então, o nosso problema agora é resolver isso. Indicar quantas vezes cada branch é visitado por um warp, quantas divergências acontecem por visita, né? Quantas vezes cada uma dessas visitas acontece. A gente vai fazer um profiler por votação. Quando as threads de um warp chegam em um branch, elas votam. Se todas elas votam juntas, elas votam no resultado do branch. Se todas elas votam no branch da esquerda ou todas elas votam no branch da direita, uma divergência não aconteceu. Se alguma delas vota divergentemente, se alguma vota em um lado do branch e outra vota num lado diferente, é porque eu tenho uma divergência, eu preciso escrever, incrementar um contador. Então eu preciso incrementar um contador. Pergunta. Qual thread fica a cargo de incrementar esse contador? Essa é uma pergunta difícil. Qual thread fica a cargo de incrementar esse contador? Vocês entenderam como é que o profiler funciona? Um warp tem 32 threads. Elas chegam no branch. Elas votam no resultado do branch. O resultado dessa votação pode ser sim, todo mundo concorda, ou não, alguém discorda. No caso de ser um não, eu tenho que marcar uma divergência, eu tenho que incrementar um contador de divergências. Qual thread fica responsável por incrementar esse contador? Tem que ser uma dessas 32. Qual delas? Essa não é uma pergunta trivial. Qual delas? Por que essa não é uma pergunta trivial? Exatamente, ela pode estar dormindo, não é? Uma thread acordada tem que escrever, tem que incrementar o contador. Como que eu encontro uma thread acordada? Mas esses ifs aí a gente controla, não é? A gente não os marca como divergentes, não é? Elas chegam juntas. Elas chegam exatamente juntas. Qual thread? Pegar de menor ID, exato. Eu pego a thread de menor ID. Como? Eu posso pegar de maior também, mas enfim. Vamos decidir democraticamente que a gente vai pegar a de menor ID. Como? Bom, aqui tem um algoritmozinho, não é? Tem um algoritmozinho. Deixa eu mostrar o pseudocódigo deles. Mas ficou bastante claro. Acho que vocês não vão conseguir ler, não. Deixa eu tentar lê-lo para vocês. Bom, eu tenho uma variável chamada writer. Assim, sou o escritor, não é? E eu tenho uma variável chamada achei o escritor. Certo? Eu tenho uma variável chamada achei o escritor. O sou o escritor começa com 0. Certo? Aí eu tenho um loop. Se o meu ID for igual ao ID do escritor, eu marco o sou o escritor com 1. Assim, achei o escritor. Eu marco o achei o escritor com 1. Não tem problema de condição de corrida aqui. Somente uma thread vai escrever no achei o escritor. Por quê? Eu não preciso sincronizar isso. Por quê? Bom, porque exatamente só tem uma thread que consegue ser o escritor. Assim, todas elas têm uma ID diferente. Certo? Então, inicializa um contador com 0. Cada thread verifica se ela tem um ID que vale aquele contador. Se tiver, ela aciona uma variável achei o escritor. Depois eu verifico, o achei o escritor foi modificado? Se foi, parei o algoritmo. Se não, eu volto para o início e incremento o contador. E continuo fazendo isso até achar uma thread cujo ID é o ID do escritor. Eu achei um escritor. Então, essa é a complexidade para fazer essa instrumentação. Essa é a complexidade para fazer essa instrumentação. Então, imaginemos que essas 3 instruções aqui
são o if do programa original. Péricles, como eu estava te dizendo, imaginemos que essas 3 instruções aqui são o if de um programa original. Esse código todo aqui em assembly é código da instrumentação do profiler. Certo? Esse é o algoritmozinho para encontrar o escritor. Uma vez que eu achei um escritor, o escritor incrementa um contador de visitas e se houve uma divergência, ele incrementa o contador de divergências. E eu tenho o meu profiler. Ele verifica para cada if quantas divergências aconteceram. Deixa eu mostrar como é que a gente pode usar esses resultados para melhorar um algoritmo. A gente vai melhorar um algoritmo chamado Bytonic Sort. Bytonic Sort é uma rede de ordenação. Alguém já ouviu falar de redes de ordenação? Redes de ordenação. O que são redes de ordenação? Eu vos pergunto. O que seriam redes de ordenação? Redes de ordenação são algoritmos de ordenação. Só que eles têm uma peculiaridade. Qual que é uma peculiaridade deles? São vários, né? Não tem somente, eu não tenho uma rede de ordenação. Tem vários algoritmos que são redes de ordenação. Alguns são melhores, outros são piores. Qual que é uma peculiaridade dos algoritmos que são redes de ordenação? Olha, independente da entrada, independente do arranjo que precisa ser ordenado, que é passado como entrada, eles vão fazer sempre as mesmas comparações nas mesmas ordens. É claro que essas comparações podem dar resultados diferentes, mas eles fazem sempre as mesmas comparações na mesma ordem, certo? É uma pena que eu não tenho um quadro aqui, mas a gente pode ver nesse caso aqui, não é? Será que dá para fazer isso? Sem um quadro fica difícil. Se eu escrever na parede, o reitor pode achar ruim. Mas, Péricles, 4 números diferentes, desordenados. 3, deixa eu ver, 2, 4 e 1. Ok? Essa é a minha entrada. Olha só, eu tenho 5 comparações. Com 5 comparações eu ordeno 4 números. Certo? E essas comparações sempre vão ser executadas na mesma ordem. Então, olha só, eu estou comparando primeiro 3 e 4, nessa comparação aqui. 3 é menor que 4, eles continuam onde eles estavam. Agora eu estou comparando 2 e 1. 2 é maior que 1, eu troco eles. Então, o 1 passa a ficar aqui em cima e o 2 passa a ficar aqui embaixo. Agora eu vou fazer 2 comparações, dá para fazer elas em paralelo, elas são independentes, nesse caso. Eu vou comparar 3 e 1. 1 é menor que 3, 1 vai aqui para cima. E eventualmente eu termino de fazer essas comparações. Não importa a entrada, eu sempre faço essas 5 comparações e ordeno quaisquer 4 números. Okay? E algumas dessas comparações eu consigo fazer em paralelo. Por exemplo, a primeira e a segunda, a terceira e a quarta. Eu consigo fazê-las em paralelo. Por que redes de ordenação são legais para ordenação em paralelo? Por que redes de ordenação são algoritmos bons para paralelismo, em termos de paralelismo? Bom, exatamente porque eu faço sempre as mesmas comparações e algumas delas eu consigo executar em paralelo. É muito fácil criar uma rede de ordenação. Deixa eu falar um teorema legal para vocês. É um teorema bacana em ciência da computação. Vocês conhecem algum teorema legal em ciência da computação? Assim, tem vários, né? A nossa área é muito feliz, porque a gente consegue assim, gerar trabalho prático, né? E ainda assim tem uma profundidade teórica muito legal, muito abrangente. Um teorema legal em redes de ordenação, se uma rede funciona com uma entrada que só tem zeros e uns, ela funciona para qualquer entrada. Se uma rede de ordenação funciona para uma entrada que só tem zeros e uns, então ela funciona para qualquer entrada. Não é impressionante? Assim, quando eu vi isso, eu duvidei. Eu tentei várias vezes e, de fato, funciona. Mas, enfim. Existem várias redes de ordenação. Uma típica é o shell sort, mas depende da implementação do shell sort. Não é toda implementação que qualifica como uma rede de ordenação. Mas a mais usada para paralelismo chama Bytonic sort. Está aqui o código do Bytonic sort. A gente só vai mexer nesse pedacinho colorido. Aqui. Esse algoritmo aqui está implementado em CUDA.
cada thread vai executar esse programa aqui. Qual que é a complexidade desse programa? Não é difícil. Qual que é a complexidade desse programa? Qual que é a complexidade desse programa? Não é muito difícil, mas assim, não é exatamente trivial, mas não é uma questão pós-comp. Qual que é a complexidade desse programa? Quantas vezes esse loop mais externo... gente, para detectar a complexidade de qualquer coisa, olha os loops. Sim, olha os loops. Mas cuidado com as complexidades escondidas. Mas olhem os loops. Quantas vezes esse loop mais externo aqui vai ser executado? Ok? Faz log ao quadrado de n trabalhos. Se n for maior que 144, isso é melhor que os trabalhos de Hércules, por exemplo. Mas enfim. Cada thread vai fazer log de n ao quadrado trabalhos. Mas vamos pegar esse pedaço colorido aqui. Esse pedaço tem complexidade constante, só tem ifs aqui dentro, não tem loop não. Vamos pegar esse quadrado colorido aqui e vamos vê-lo assim. O compilador vê o programa assim. Isso aqui tem um nome. Alguém arrisca o nome dessa forma de ver o programa? Isso chama grafo de fluxo de controle. Ou CFG, grafo de fluxo de controle. O que são essas caixinhas aqui? Blocos básicos. O que é um bloco básico? Eu não entendo o que você fala, mas entendo o que você está falando na verdade. É um trecho sem branch. Tem um branch, né? Assim, mais pro final. Mais pro final, né? Tem um branch só, não tem branch no meio. Isso é um bloco básico. Essas arestas aqui, elas estão indicando o quê? Elas estão indicando o quê? Fluxo de controle, não é? Estando eu aqui, eu posso ou vir para cá ou vir para cá. Ok? Eu coloquei esses números aqui para ajudar. Esses números aqui são o quê? Eu posso entender como o PC que eu preciso para executar essas instruções. Ok? Aí no final das contas eu tenho uma sincronização aqui. Qual que é o pior lugar para acontecer uma divergência aqui? Qual que é o pior lugar para acontecer uma divergência? O pior seria aqui, eu acho. Porque uma thread... poderiam vir 31 threads para cá e uma thread fazer esse caminho aqui, ó, que é longo. Okay? É o pior cenário. Certo? É o pior cenário. O melhor seria todas elas fazerem sempre o mesmo caminho. Isso, em geral, não dá certo, não. Mas, enfim. Isso aqui... Agora, só uma curiosidade. Esse algoritmo aqui, ele é original, ele é público. Assim, é o algoritmo original, o Bytonic Sort original da NVIDIA. Okay? Mudou, mas ele costumava ser assim.